Boa noite, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Continuando a nossa leitura aqui da Bíblia, hoje Jó, a partir do capítulo 30, amém? Agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado? De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, e gritavam contra eles, como contra o ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales, e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Agora, porém, soa canção e lhes sirvo de provérbios. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços e empurram os meus pés, e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbarataram-me o caminho, promovem a minha miséria, contra eles não há ajudador. Vêm contra mim como por grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores como vento, persegue a minha honra e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias de aflição se apoderam de mim. De noite se me traspassam os meus ossos e os meus nervos não descansam. Pela grandeza do meu mal está desfigurada a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Tornaste cruel contra mim, como força da tua mão resiste violentamente. Levantas-me sobre o vento e faz-me cavalgar sobre ele, e derretes-me o ser. Porque eu sei que me levará à morte e à casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. Porém não estenderá a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não me angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, guardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos chacais e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-me a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. A minha harpa se tornou em luto, e o meu órgão em voz dos que choram. 31. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é perdição para o perverso, o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não se vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, o seu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos me apegou qualquer coisa, então semeie eu e outro coma, e seja minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque é uma infâmia, e é delito pertencente aos juízes. Porque é fogo que consome até a perdição e desarraiga toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele?
Porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como meu pai, eu fui guia da viúva, desde o ventre de minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, e se ele não aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua, e separe-se o meu braço do osso. Porque castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha riqueza, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito, a punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Se me alegrei na desgraça do que tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não me disse, quem nos dará a sua carne? Nunca nos fartaremos dela. Os estrangeiros não passavam a noite na rua, as minhas portas abria ao vindante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu direito no meu seio, porque eu temia a grandeza da multidão, a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei e não saí da porta. Quem me dera que eu visse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como o príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Eliú repreende a Jó, capítulo 32, e os seus 3 amigos. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho do Baraquel, o buzita, dizendo, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declamar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que guardei as vossas palavras, eis que dei ouvido às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Para que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um mosto sem respiradouro, prestes a arrebentar como odres novos. Falarei para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar de lisonjas, em breve me levarei ao Criador. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões, e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar.
As minhas razões provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, põe em ordem as tuas razões diante de mim e apresenta-te. Eis que vim de Deus como tu, do barro também eu fui formado. Eis que não perdurará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste os meus ouvidos, eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tens razão, eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Eu sonho ou em visão noturna, quando cai no sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então eu revelo o ouvido do homem e lhe sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigada com dores, e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetitosa. Desaparece a sua carne aos olhos vistos, e os seus ossos que não se viram agora aparecem. E sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o para que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade e tornará os dias na tua juventude. Deveras orará Deus, o qual se agradará, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens, se algum disser pequei ou perverti o direito e que nada me aproveitou. Porém Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2, 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, Jó, ouve-me, caia-te e eu te falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Glória a Deus por mais essa leitura, glória a Deus por essas palavras. Que Deus venha nos dar, né, um entendimento aqui do debate entre Jó, os seus amigos, e Eliú agora que começa a acusar a Jó. Que Deus abençoe a cada um e até amanhã.